Alguma vez a vida espiritual pareceu um deserto, seca, sem vida? Hoje a gente vai mergulhar num guia que promete exatamente o contrário, transformar essa aridez toda numa verdadeira torrente de renovo. Vamos juntos descobrir como é possível fluir no deserto. E a nossa conversa de hoje é toda baseada nesta obra, Fluindo no Deserto, de Del Conte TS. A ideia é a gente desvendar as chaves que esse guia oferecem para quem está buscando um avivamento real, um avivamento poderoso. E tudo começa com essa imagem aqui, do Salmo 126. É incrível. Pensa só, o Negueb é um deserto, um lugar super árido, e de repente, do nada, ele é inundado por torrentes de água que trazem vida. Essa é a grande metáfora do avivamento que a gente vai analisar. Uma mudança drástica, poderosa, que tem o poder de restaurar absolutamente tudo. Bom, o nosso caminho nessa análise está bem traçado. A gente começa com a promessa que existe mesmo no meio do deserto. Depois, vamos ver como preparar o coração, como agir e semear, o desafio que é perseverar e, finalmente, o que acontece quando as torrentes chegam com tudo. Então vamos lá, começando pela primeira parte, a promessa no deserto. A grande pergunta que fica é o que afinal significa esse tal de fluir de Deus? Vamos entender isso melhor. Olha só, o guia define esse fluir como uma manifestação poderosa, repentina e totalmente sobrenatural do Espírito Santo. É aquilo que traz vida, renovo e fertilidade para lugares que pareciam, completamente estéreis. É como imaginar um deserto florescendo da noite para o dia. Essa é a ideia, essa é a promessa. E essa ideia não vem do nada. Ela é reforçada por promessas bíblicas muito fortes, como essa de Isaías. O ponto central aqui, o mais importante, é que não se trata de esforço humano. É uma ação divina, derramada sobre quem tem sede, sobre a terra que está seca. A intervenção de Deus é o que muda o jogo. Isso nos leva direto para a segunda etapa, que é crucial: preparar o coração. Se a promessa é a chuva, o nosso coração é o solo. E não adianta a melhor chuva do mundo se o solo não estiver pronto para recebê-la, não é mesmo? Bom, isso levanta uma reflexão bem importante. Que ações práticas a gente pode tomar para se preparar para esse fluir? Porque, como o guia deixa bem claro, não é uma espera passiva, de braços cruzados. A preparação é uma parte super ativa e essencial desse processo todo. Agora, olha que interessante o que a gente vê aqui. O guia dá sinais visíveis dessa preparação. Não é uma coisa vaga, abstrata. Uma fé que se renova, por exemplo, se mostra numa esperança constante. Uma vida de oração frequente, isso gera comunhão. E um coração quebrantado, ou seja, humilde, rendido, leva a uma obediência fiel. São marcadores bem claros no caminho. E esse versículo de Provérbios, nossa, ele resume tudo perfeitamente. O coração não é só quem recebe o fluir, ele é a própria fonte da vida. É de lá que tudo brota. Por isso, guardar, preparar o coração se torna a prioridade número 1. Com o coração sendo preparado, a gente chega na terceira parte, semeando sementes espirituais. É aqui que a preparação interna vira ação externa, uma ação que dá para ver. É o momento em que a fé se transforma em trabalho, em atitude. O guia detalha 6 práticas que funcionam como sementes. Dízimos e ofertas, por exemplo, são sementes de confiança. Servir ao próximo com nossos dons é semear na vida de alguém. Compartilhar a palavra, jejuar, orar, estudar, são todas ações intencionais que preparam o terreno para uma colheita que vai vir lá na frente. E aqui está o pulo do gato. Semear exige fé, especialmente quando a gente não vê resultado nenhum de imediato. É a fé do agricultor, que planta a semente debaixo de um céu azul sem nenhuma nuvem, mas confia que a chuva vai chegar. A ação vem antes da manifestação. E essa espera nos joga direto na quarta parte, que talvez seja a mais difícil de todas, o chamado para perseverar. É o teste da paciência. É aquele tempo que parece que não passa entre o plantio e a colheita. Esse versículo de Gálatas é praticamente o hino da perseverança. A promessa da colheita está ligada diretamente a uma condição: se não desanimarmos. O cansaço espiritual é o grande inimigo nessa fase. É ele que a gente precisa combater. E este quadro ilustra de forma brilhante as estratégias práticas que o guia oferece. Para cada desafio, uma contra-estratégia. Bateu desânimo? A resposta é louvor e oração contínua. Tá passando por provação? A saída é meditar nas promessas de Deus. E a frustração pela falta de resultados? A resposta é confiar no tempo perfeito de Deus.
E depois a perseverança, finalmente a gente chega no clímax de toda essa jornada, a quinta e última parte, a chegada das torrentes. Essa é a recompensa transformadora, é o motivo pelo qual todo o preparo valeu a pena. A mensagem aqui é simples, direta e muito poderosa. Quando o fluir de Deus finalmente chega, tudo muda. A espera acaba e a transformação começa. E não é uma melhorazinha, não. É uma mudança de cenário completa. E o que acontece na prática? O guia aponta para 3 resultados principais. Primeiro, vida. Áreas que antes eram estéreis voltam a ser revitalizadas. Segundo, renovo. A força espiritual que se desgastou na espera é completamente restaurada. E terceiro, frutos. A colheita daquelas sementes que foram plantadas com fé se torna abundante. E esse versículo de Deuteronômio amarra tudo. As bênçãos não chegam por acaso, sabe? Elas são o resultado direto de uma jornada de preparação, de semeadura, de perseverança e, acima de tudo, de obediência. E assim, o guia termina com essa reflexão final, que fica no ar. A promessa continua de pé, as torrentes estão prontas para fluir. A questão, então, não é mais sobre a disposição de Deus, mas sobre a nossa. A pergunta que fica é: será que existe a prontidão para mergulhar de cabeça?